Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar da dor da traição, né? Quem de nós já não sentiu o coração ferido, já não sentiu não escolhido, não ser a preferência, né? Ou a importância de alguém, ou a escolha de alguém. E aqui nós não tratamos só das questões de relações afetivas, né? Conjugais, não, nós tratamos de relações e sentimentos de traição, de sensações de traição que levam a comportamento diferenciado. E hoje nós trouxemos aqui nessa imagem o aspecto físico do controlador que gera a ferida e a ferida da traição, tá? E a máscara usada é a máscara do controlador. Que máscara é essa? São escolhas de comportamento para que a gente não venha viver aquela dor de novo, ou não venha ter a sensação da dor de novo. Pode até passar por isso, mas tu acaba não trazendo a questão da dor, né? Essa dor da traição. Por isso se usa a máscara, que nós chamamos no estudo feito das 5 feridas, a máscara do controlador. Vocês viram que o corpo aqui, né, ele exibe uma força, um poder, uma presença, ombros largos do homem, quadris largos na mulher, largos e fortes, né? Os quadris, a barriga tanto do outro, uma barriguinha mais proeminente, né? De ambos, a aparência, uma aparência bonita, né? É uma aparência sedutora, na verdade, de presença, né? Quem tem a ferida da traição, um aspecto físico predominante é este, e a máscara é a máscara do controlador. Certo? Esse despertar da ferida, já comentei com vocês, que acontece dos 2 aos 4 anos, né? Entre alguns casos estudados até os 6 anos, né? E geralmente acontece com quem? Com o genitor do sexo oposto, que quebra a confiança, a expectativa que a criança tem daquele comportamento, né? Da conexão de amor, de sexualidade, né? Que acontece dessa emancipação do desenvolvimento físico natural, do inconsciente, é claro. Certo? Então já viram aí a questão do corpo, né? Os olhos são muito sedutores, muito intensos, né? Os olhos são olhos que veem tudo com muita rapidez, com muita astúcia, com muita habilidade. Né? E o vocabulário realmente deles, eu sou capaz, né? Eu sei, eu faço, eu realizo. Né? É um vocabulário mais, como é que eu vou dizer para vocês? É mais um vocabulário como se fosse mais seguros, né? Eu confio, eu já sabia, eu domino. Essa é a linguagem, né, do controlador. É muito interessante. E realmente, até vou tirar aqui uma mensagenzinha para ver o que sai para nós em relação ao controlador, que é importante ver, né, dentro das terapias, essa mensagem. E na verdade, o controlador tem um grande medo da separação. A separação é uma coisa que apavora o controlador, né? Que sofre, tem a ferida da traição. Então, porque separar significa não ser escolhido, né? Trair a confiança, trair a escolha, trair a expectativa que gera. Então, muitas casos acontecem, pessoal, na questão assim das crianças que sofrem neste período de separação dos seus genitores, né? Os genitores não ficam mais juntos. É uma questão muito forte da questão de não ser escolhida. Acontece também em outras situações do bebê nascer um bebê. E aí nasceu o menininho e o pai acaba dando toda aquela atenção, né, que é o sexo oposto, para este menino. A criança menor vai se sentir não escolhida, vai viver a dor da ferida da traição, né? Não se sente principal, não se sente escolhida, não se sente ouvida, ela não é cuidada com a mesma intenção, né? Chegou alguém novo, diferente. Então, a necessidade de saber incluir, né? Isso nós vamos ver depois na terapia. Hoje nós temos que focar o que gera essa dor, né? Que situações são diversas que geram dor neste período da infância que eu falei para vocês, dos 2 aos 6, vamos dizer assim. Né? Entre 2 a 4 e 4 a 6 também, que são etapas diferentes, mas vamos colocar como se fosse todos os 2 aos 6. Então, o caráter do controlador, ele se julga muito forte, né? Se julga muito responsável, muito capaz. Ele necessita ter essa capacidade, essa autonomia, porque na verdade ele não se sentiu escolhido, ele precisa encontrar a força nele mesmo. Todas as capacidades, desenvolvimentos acontecem nessas situações. Então é importante dizer assim que tem um caráter muito forte, tem um humor muito instável, né? Um comportamento de muito dono de si, na verdade, de muita alta razão e um ego bem acentuado, porém
ele não quer mostrar realmente a sua vulnerabilidade. Tem uma vulnerabilidade muito grande na questão de ser escolhido, de ser o foco, de ser principal, né? De realmente ele ser a meta do dia de alguém, ou a meta da vida de alguém, da semana de alguém, porque carrega em si essa sensação de não ter sido escolhido, não ter sido principal, né? Ele se tornou intolerante, impaciente em relação a muitas coisas, exatamente por isso. Se ele percebe que em algum momento X, a pessoa foi fazer uma outra atividade que não envolveu ele, que não incluiu, ele se torna rapidamente já protegido em relação a isso, né? E a impaciência aparece muito forte. Outra coisa que eu queria falar para vocês, a questão da alimentação também. Tem um bom apetite, sabe se alimentar, né? Só que tempera muito, as coisas são muito temperadas, acrescenta muito sal, muito tempero nessa alimentação. É importante ter a sensação de prazer constante, busca muito prazer nessas sensações, busca demais esse prazer, né? E tudo que ele vai fazer, assim, ele faz com muito cuidado, mas para ele manter a mente ativa e atenta a algo, ele precisa manter-se ocupado, senão ele já dispersa e vai fazer uma outra situação. É uma característica comportamental também importante, né? Tem questões, assim, da doença que gera predominante a questão da questão bucal, né? Tanto dentes quanto essas aftas, né? Herpes também, a questão do aparelho digestivo bem forte e questões de inflamações pelo corpo, né? Porque realmente, né, a traição leva a raiva e a raiva inflama. Olha que fantástico que é esse momento, né? A gente perceber isso. Essas sensações vocês têm que parar e se ouvir, gente. É algo divino, assim, quando a gente começa a pensar, né, tanto no comportamento da gente, quanto no aspecto físico e nas sensações que a gente vem demonstrando no decorrer. Então, eu destaco sempre coisas importantes que eu gostaria de trazer para vocês pensarem muito, né? E geralmente, tem um olhar tão desconfiado e atento que a maioria das vezes eu não confio. Eu não confio. Se eu confio, mas é uma confiança muito protegida, né? Muito desconfiada, assim, né? Ele tenta dissociar essas situações aí, mas muitas vezes não consegue. Outro detalhe importante que eu trago para vocês, ele tem uma capacidade muito grande de manipular o controlador, né? De mentir com facilidade para se livrar das situações que são incômodas ou para não perder a presença daquela pessoa ali, seja ela familiar ou amor, né? E por ser muito sedutor, ele é muito eficiente, ele é notado, né? Uma pessoa que é notada pela fala, pela postura, pela firmeza, né? Pela presença física também é importante. Às vezes fechado, às vezes engraçado, conforme a necessidade do controlador ser percebido, tá? Então trago para vocês essas reflexões e uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que a gente tem que perceber é que ao compreender essa questão do controle é diferente do masoquista, né? O masoquista, ele controla, na verdade, porque ele não pode cometer nenhum dano que ele se sinta humilhado. Por isso tem um pouco também de questão de um controle. Mas a questão do controle da ferida de traição é, na verdade, um grande medo da separação, né? De vir a mentira, de não ser escolhido, de não ser o primeiro em tudo, mesmo que esteja incluído, mesmo que ele seja percebido. Então é natural e necessário a gente pensar sobre isso. E a cartinha que eu vou trazer uma cartinha aqui pra gente refletir, que são as cartinhas do afeto, para ver o que traz para nós, né, essa mensagem. Vou tirar umas duas aqui. O que é necessário, né, para escutar e descobrir um pouquinho mais essa dor e trabalhar a dor e trazer ela à cura, que nós vamos fazer depois na última gravação da terapia. Olha que forte, gente, que saiu. Você me decepcionou, né? Essa é uma palavra muito forte para a questão da ferida da traição, né? A base, a importância da gente cuidar essas relações com as palavras e com as ações quando envolve o outro, né? Porque uma coisa é certa, né? O outro não consegue entender
Olha que interessante a segunda. Não consegue entender as atitudes que não dê importância a ele, que ele não seja escolhido muitas vezes, mas às vezes tá lá embaixo, tá na verdade velada da gente entender por que será que aquele comportamento, aquela pessoa, né, ela tá agindo assim. Como é importante escutar a história de alguém, quando vai conhecer alguém, quando vai conviver com alguém, quando vai trabalhar com alguém, né, como ele gosta, como é que ele se comporta, como é que ele vê o mundo, de que forma que ele tá vendo o mundo e por quê, aonde está a raiz de tudo. É tão interessante, né? Entender essa raiz. E aí sim, através dessa raiz, poder fazer entendimento de como fazer as coisas ficarem melhores, de como fazer as coisas ficarem com mais leveza e sentido na vida. Não viver se cuidando, né? Saiu novamente, decepcionou. E aí realmente, ó, a dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do peito. Quantos de nós já sentimos isso, né? Porque as feridas, a gratidão, esse oráculo aqui maravilhoso, que fala das relações que nós temos aqui, usamos para outras terapias. Então, a importância da gente entender, né? Tentar entender sem tanto julgamento o comportamento ou a dor do outro. As dores, elas, vou voltar a dizer para vocês e vou sempre reforçar, elas estão presentes em diversos momentos e fases da nossa vida. O importante é quando a gente começa a despertar, a entender através do conhecimento por que somos assim, o que se apresenta, onde que gerou, né? Como é que foi gestada esta dor na nossa vida e fazer o possível, compreender o possível de uma forma que eu possa realmente deixar de sentir esses sentimentos, compreender esses sentimentos que processam a minha vida e qualificar de uma melhor maneira, porque nada está pronto e eu não posso me colocar no lugar do outro e dizer assim, ó, nada nem ninguém. Isso, conhecimento da neurociência nos traz muito claro. Pode dizer, eu sei o que tu está sentindo. Eu posso dizer, eu imagino o que tu está sentindo, porque eu nunca vou sentir o que o outro sente. É dele, é da construção dele, é da história dele, certo? Então fica mais uma dica para a gente pensar e se entender e se ouvir, tentar se encaixar nesse mundo com a compreensão de quantas vezes temos essas dores. Eu, no mínimo, encontrei umas 3 nesses estudos, gente, assim, claro, muitas delas, né, se apresentam que a gente nem imagina, mas muitas eu encontrei umas 3, assim, ó, identificando quantas situações na caminhada evolutiva, nossa, nós temos realmente em função de ter tido essas dores e não nem imaginar que poderíamos reelaborar, ressignificar para a nossa vida ficar mais leve e melhor. Tá? Gratidão por vocês me ouvirem. Se gostarem, retomem olhar as outras que eu já postei, as outras dores, escutem, pensem sobre elas, né? E é interessante que a gente vai vendo as gravações, vai vendo as reflexões que faz sobre cada uma delas e a gente também se apresenta num momento diferente, né? De uma forma, de uma abordagem diferente e melhor, eu acredito que melhor. Então, se vocês gostaram, curtam aí para que a gente possa manter o canal em movimento, com mais atividade, com mais notícias e mais novidades. Assim que eu terminar de gravar todas as questões das dores, eu vou partir para apresentar para vocês esse trabalho também com o tarô, o trabalho com as terapias, com a mesa Reiki de São Miguel, com a mesa radiônica, a mesa quântica. São trabalhos que eu faço com alinhamento de chakra e cristaloterapia, para que a gente possa partilhar esse conhecimento. O conhecimento que a gente adquire é guardado, ele não pode ser aproveitado, ele é desperdiçado. Eu não quero isso. Quero poder partilhar aquilo que eu estudo, que eu venho estudando e que eu gosto, que faz bem às pessoas. E se as pessoas não podem vir até mim, que através dessas gravações, desse conhecimento, eu posso ir até elas de alguma forma. Pode ser que sejam 10 pessoas escutarem e aquela uma pessoa fez a diferença para ela, já está valendo muito para mim. Então, se cada um de vocês conseguir colocar um like, colocar um gostei, um comentário, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, vai estar contribuindo muito. Gratidão pela atenção de vocês. Obrigada.